A fotografia pode ser uma excelente opção para driblar a falta de recursos na educação ambiental, sensibilizando e ensinando através de retratos de paisagens naturais e do dia a dia da vida selvagem, inclusive revelando mundos invisíveis aos olhos nus. A fotografia ecológica se tornou uma forma artística de conscientização e defesa para o meio ambiente, revelando ao grande público as diferentes facetas da biodiversidade ao redor do mundo. Que tal saber mais sobre fotografia da natureza e como ela pode ser utilizada como ferramenta ecológica? O Ecoideias começa agora! Conversamos com o fotógrafo bauruense Miguel Filho, que tem como profissão retratar pessoas, mas que nas horas vagas busca registrar a natureza. Miguel, você está mais acostumado a tirar fotos de pessoas, né? De eventos também. E nas horas vagas você tira fotos de natureza e de animais, né? Como que é isso para você? É muito legal, né? É gratificante fotografar a natureza, o pássaro, né? Tudo que acontece ao nosso redor e no nosso cotidiano a gente acaba não reparando nesses detalhes, né? Então quando sobra um tempinho a gente tem equipamento apropriado para fotografar, né? Então às vezes você vê um beija-flor, um pássaro, no próprio jardim de casa, né? Nos lugares onde a gente vai, se você ficar reparando, olhar assim na árvore, no cantinho, vai ter um ninho de um passarinho, aí de repente ali você consegue um ângulo inédito, sabe? Então é legal, assim, você acaba exercitando a sua técnica e ao mesmo tempo é uma atividade de hobby mesmo. E qual a diferença entre fotografar natureza, né, e fotografar pessoas e eventos? Fotografar pessoas é mais complexo porque quando você faz um evento, você não está só fotografando a pessoa, né? Você tem os preparativos, os detalhes, né? Tem toda uma ação, emoção envolvida e as fotos de portrait, que são os retratos de família, né? Foto com pai, mãe, irmãos, né? Cunhados. Então existe todo um roteiro em cima disso. Aí quando você vai fotografar a natureza, você está livre. Você vai de acordo com o momento, né? E às vezes você acaba tendo sorte de acontecer de pegar um pássaro raro, num lugar inusitado, né? Então isso é muito bacana, porque você também treina a técnica, que fotografar um padrinho no corredor, ele entra mais devagar do que um pássaro voando, né? Então é muito mais difícil fotografar um pássaro. Então quando você treina essa técnica na natureza, com os pássaros, quando você vai fotografar pessoas, você faz tudo com mais tranquilidade. E existe alguma técnica específica para fotografar os animais? Existem os equipamentos apropriados, né? E as técnicas também, né? ISO alto, velocidade alta, porque o pássaro está em movimento na maioria das vezes. Às vezes ele está na sombra de uma árvore, aí tem uma fração de luz que está entrando ali, então o pássaro às vezes está na luz e sombra, às vezes ele está de costa. São várias técnicas, mas assim, a principal é tempo e paciência, né? E um pouco de sorte para conseguir pegar um ângulo legal e um pássaro assim bacana. O Sérgio Adachi é especialista em fotografias botânicas e divide conosco um pouco da sua história no universo das matas e flores. Sérgio, como que você optou em fotografar a vida vegetal? Eu comecei a trabalhar com fotografia já há uns 10 anos e há 5 anos, quando iniciei a minha pós-graduação, eu parti para esse lado da fotografia, da parte vegetal, em virtude do meu trabalho mesmo, do que eu necessitava mostrar dentro do meu trabalho na pós-graduação. Então foi a partir dessa entrada, desse meu início na pós-graduação, que eu comecei a trabalhar mais com o lado das plantas mesmo, fotografando as plantas diretamente. E qual a diferença entre fotografar plantas, né, a flora, em relação à vida mais em movimento, como animais e pessoas?
Bom, com relação à fotografia de plantas, fotografia da flora como em geral, nós temos um certo tabu aí, um misticismo de que as plantas não se movimentam de forma alguma. As plantas, ao contrário de que muitas pessoas pensam, elas sim estão em constante movimento, seja o movimento físico, do balançar delas causado pelo vento e também o movimento da vida dela. A gente não percebe isso diretamente porque o ciclo de vida das plantas é bem diferente do tempo que o nosso ciclo de vida leva. Então as plantas, elas se deslocam também, ao contrário de que muita gente pensa. Então há o processo de polinização, formação dos frutos, das sementes, essas sementes são dispersas e a partir daí inicia-se a geração de uma nova vida, muitas vezes distante da planta de origem, da planta-mãe. Com relação a isso, eu procuro fotografar geralmente as plantas ao longo do ciclo de vida dela, para elas poderem ser retratadas em todos os momentos do seu desenvolvimento. Com relação ao movimento das plantas, a gente tenta trabalhar com algumas regulagens da câmera mesmo para reduzir esse movimento causado pela ação do vento, por exemplo. Então a gente pode tentar utilizar uma velocidade de obturação um pouco mais rápida, ou então trabalhar com um tripé também, se for possível levar essa planta para um estúdio onde não vai ter a ação de vento, por exemplo, que pode atrapalhar um pouco a fotografia, principalmente quando estamos trabalhando com fotografias que necessitam de mais detalhamento, como a macrofotografia, por exemplo. E também uma outra forma de se retratar o desenvolvimento do vegetal é através da técnica de time-lapse, onde são feitos vários quadros e que acompanham o desenvolvimento da planta. Qual mensagem você gostaria de passar com suas fotos, Sérgio? Bom, as minhas fotos eu utilizo duas formas, na verdade, que eu acabo fazendo uso delas. A primeira seria para o lado do retrato científico mesmo. Então eu preciso evidenciar algumas estruturas que não são tão perceptíveis à maioria das pessoas. Com essas fotografias, principalmente as fotografias macro, nós conseguimos evidenciar mais algumas coisas que nem todos conseguem observar diariamente. O outro lado, quando eu utilizo a minha fotografia das plantas de uma forma mais artística, eu tento chamar mais a atenção das pessoas para as questões relacionadas à conservação, a importância dessas plantas no ambiente e também tentar aproximar as pessoas um pouco mais do mundo e da beleza dessas plantas. E quem trabalha em meio à natureza geralmente tem histórias curiosas para contar, né? Você tem alguma? Bom, com relação a coisas engraçadas que acontecem na vida da gente enquanto a gente está fotografando, a primeira é quando eu estou fotografando, por exemplo, em uma área mais urbana. Então as pessoas geralmente vêm para mim e perguntam qual bicho que eu estou fotografando. E quando eu falo que eu estou fotografando uma planta, a pessoa já se desinteressa imediatamente por aquilo que eu estou fazendo. Quando eu estou em ambiente natural, a gente sempre tenta observar os riscos que a gente está correndo para poder fazer uma foto. E com relação a isso, eu já tenho muitas histórias de encontro com cobras e até alguns outros perigos que a gente passa em meio à mata, que são as coisas interessantes que acabam acontecendo com a gente, que a gente não espera. Depois do intervalo, a gente conversa com o Pedro Sartori, que nos conta sobre o seu trabalho fotografando animais. E também com o Silvio Serrano, que vive altas aventuras em busca da imagem perfeita. O Ecoideias volta já! Em Botucatu, o fotógrafo e pesquisador Pedro Sartori realiza fotografias de animais como pesquisa acadêmica. Pedro, como que nasceu seu interesse em relação à fotografia selvagem? O interesse surgiu justamente da minha profissão. Eu sou biólogo e durante a minha graduação eu tive a oportunidade de ir diversas vezes para campo, no meio do mato, onde eu encontrava diversos animais que, com seus diferentes comportamentos, suas interações, eu sempre gostava muito desses momentos, porém eles eram muito efêmeros. Então eu sempre sentia a necessidade de eternizar esses momentos.
Foi aí que entrou a fotografia. Com a fotografia, consegui eternizar esses momentos através de imagens, guardá-los para mim e também compartilhar com outras pessoas que não puderam ver aquilo que eu vi. A gente percebe que você tem um grande interesse em retratar répteis e anfíbios, né? Existe alguma peculiaridade nesses animais? Ah, sempre tem, pois esses animais você nunca sabe onde encontrá-los. Depende muito do dia, das condições do ambiente. Eles podem aparecer, eles não podem aparecer. Então, às vezes é muito na sorte, às vezes é muito cuidado do fotógrafo de observar tudo que está à sua volta para, de repente, encontrar aquilo que ele procura. Mas também tem muitos casos de ficar dias e dias e não encontrar nada para fotografar. Em relação ao equipamento, né? Qual tipo de equipamento você usa, o tipo de lente para, de repente, fotografar animais menores, né? Detalhes mais peculiares dos animais? Então, eu utilizo 3 diferentes tipos de lente. Uma grande angular, uma tele e uma lente macro. Cada uma de acordo com o objeto que eu fotografar, no caso o animal. A lente grande angular é uma lente que permite uma imagem com maior amplitude. Então, para animais maiores ou para algum tipo de paisagem. A lente tele é uma lente que tem um zoom maior. Então, ela me permite fotografar animais de uma distância maior. Então, eu utilizo para fotografar animais mais sensíveis a movimento, a som, como mamíferos e aves. E a lente macro é uma lente que me permite fotografar coisas muito pequenas. Então, eu utilizo para fotografar pequenos insetos, pequenos aracnídeos, às vezes um detalhe de um animal, da pata de um animal, do olho de um animal. E você também usa como ferramenta de divulgação científica, né? Isso. A fotografia, além da questão artística, ela é uma ferramenta científica, pois através da fotografia, você pode comprovar a presença de um animal ou mostrar algum comportamento. É muito utilizado, dependendo do grupo animal, para o levantamento de espécies. Então você consegue comprovar alguma coisa com a imagem. E quais são as dificuldades de retratar a vida selvagem? As principais dificuldades estão relacionadas com a natureza ser um ambiente aberto. Então, não tem como ter controle sobre ela. Então, dependendo do ambiente, em questão de horas, minutos ou até segundos, pode haver modificações, principalmente na questão da luz, que é o principal componente da fotografia. O empresário e fotógrafo Silvio Serrano retrata a vida selvagem em diferentes lugares do mundo e nos conta mais sobre essa experiência. Silvio, como que nasceu o seu interesse em fotografar a vida selvagem? Bom, desde que eu me lembro por gente, eu nunca tive carrinho de brinquedo, eu nunca tive bola. Os meus brinquedos eram bichos, sempre foi bicho, sempre, e assim, era muito ligado em tudo quanto é documentário sobre natureza. E eu tive a felicidade de ter um avô fazendeiro, né? Eu acho que isso acabou sendo um diferencial para eu realmente entender que era aquilo que eu gostava. E aí foi decorrente disso, o caminho para achar o mato foi tranquilo. E qual foi o lugar mais curioso que você já chegou para retratar a natureza? Bom, eu acho que um dos lugares mais remotos que eu fui, e com certeza um dos lugares mais bonitos do planeta, é o Parque Nacional de Torres del Paine, que fica na Patagônia chilena. Com certeza, ele foi eleito pela maioria dos aventureiros como o lugar mais lindo do mundo. E tem 2 percursos que você faz. O mais tranquilo, que eles chamam de W, que que você só pega uma parte do parque, a parte mais próxima da civilização. Ou o O, que você circunda o parque inteiro. Aí esse é trash, esse é punk. Você precisa de coragem, muita resistência física. Preparo físico. E muito preparo físico mesmo, porque, pra você ter uma ideia, em uma semana eu emagreci 5 quilos. Você atravessa geleiras, você atravessa montanha nevada, o tempo, de repente, ele está aberto, de repente ele fecha, começa a nevar, começa a chover, aí abre de novo, depois fecha de novo, venta.
Então é assim, ele é um tempo totalmente imprevisível, né? Não dá para você fazer uma previsão de tempo naquele lugar. E qual foi o animal mais interessante que você teve a oportunidade de retratar? Eu sou mergulhador também, e uma das minhas viagens, a gente fez uma expedição para Abrolhos, né? Onde a gente, lá em Abrolhos você é um parque nacional, onde você não é permitido descer nas ilhas que fazem parte do complexo. Então você só pode fazer o mergulho embarcado. Então você fica o tempo todo dentro do barco, dorme no barco, come e mergulha. Mas a gente teve a sorte de parar a 100 metros de uma baleia, e ela veio, se aproximou e encostou praticamente no barco e ficou com o corpo praticamente quase todo para fora, observando a gente. Então você via claramente que ela estava olhando para a gente, curiosa, soltou um esguicho imenso. Então você vê um animal daquele tamanho, de 40 toneladas, né? É uma emoção que não dá para descrever. Então eu acho que das lembranças que eu tive com o bicho, essa foi a mais marcante, com certeza. Na sua preservação através da fotografia, como que você vê a importância da conscientização ecológica através do registro dessas imagens, de se mostrar a importância, seja do bioma cerrado, ou do rio Batalha, ou de espécies que estão ameaçadas? Eu acho fundamental, porque as pessoas só acabam tomando conhecimento das coisas se elas veem, se elas têm algum contato visual com essas espécies. Então eu acho que a fotografia nesse ponto ela ajuda muito, porque você fotografando uma região selvagem, mostrando todas as belezas que ela tem, eu tenho certeza que isso acaba sensibilizando as pessoas e deixando elas mais suscetíveis a aceitar que que se precisa preservar. O planeta que a gente vive, é esse aqui, não tem para onde correr. Se a gente não preservar ele, a gente é que vai acabar sofrendo as consequências. No próximo bloco, a gente confere a importância da nanofotografia para nos revelar um universo invisível a olhos nus. E também uma ecodica bem bacana sobre fotografia. O Ecoideias volta já! Conversamos com a cientista Maria Lúcia Paleari, que nos conta sobre o uso da nanofotografia na educação. Professora Lúcia Maria, a senhora trabalha com educação voltada para o ensino das ciências na área de biologia, né? Isso. Qual a importância do uso da imagem como recurso educativo? Bem, a imagem ela tem diversas utilidades. Você pode explorá-la do ponto de vista estético, da composição, né? E do ponto de vista científico. Então, você pode compor pranchas de experimentos que identifiquem fenômenos que tenham ocorrido. Enfim, ela tem uma porção de usos como recurso didático para o ensino de ciências e de biologia. Como que você nota a recepção das crianças, né, ao observar seres que às vezes têm milímetros ampliados em centímetros através das fotografias? Então, a gente tem essas imagens da natureza em geral, que todo mundo consegue se dar conta com mais facilidade, né? Mas quando você trabalha com imagens macro e revela assim espécies de 1 milímetro e pouco, 2 milímetros, e às vezes essas imagens vêm em quadros grandes, né, de 40 por 60, como foi o caso de uma das exposições que a gente fez. Aí é preciso usar de algum recurso para que as crianças possam
perceber que aquela imagem imensa, que parece até um monstro de tão grande o bicho, se trata de uma vespinha, às vezes de 1,2 milímetro, 1,3 milímetro, né? Então, usando de alguns recursos, elas conseguem ter essa percepção e se espantam muito, não é? Isso é muito bacana, né? Sim. E em relação aos blogs que a senhora tem, a gente observou que a senhora tem 2 blogs, né? Sim. Em um a gente observou que há fotos especiais de fungos. E qual que são as peculiaridades na hora de tirar esse tipo de fotografia? Então, esses fungos, eles foram retratados numa situação normal, sem muita ampliação. Tem ampliação, claro, né? Mas não dá para ver ainda aspectos microscópicos dele. E nesse geral você consegue alguns detalhes. E isso é muito interessante, né? Para as pessoas perceberem, inclusive, que esse fungo, que às vezes você vê como uma camadinha muito fina, branca, na verdade é um jardim, né? Que está sendo explorado por algumas espécies que se alimentam daquele fungo. E isso é bastante interessante. E nos livros também que a senhora escreve, há bastante utilização das fotografias, né? Sim. Como que é feita a produção de fotografia para os livros? Então, depende do objetivo do trabalho que você realiza. Por exemplo, eu fiz uma proposta didática com alunos de 4º ano das Ciências Biológicas e eu notava que muitas das espécies de plantas frutíferas que na minha infância e juventude eram comuns, em quintais, por exemplo, hoje as pessoas não conhecem, inclusive os alunos das Ciências Biológicas. E eu fiz uma proposta para que a gente organizasse um livro e recuperasse essas espécies nos seus aspectos botânicos, ecológicos, medicinais, enfim, uma série de aspectos que envolvem essas plantas, né, nutricionais e tal. E dentro de um projeto de uma outra professora que acabou viabilizando a impressão, nós publicamos esse livro. O que nos interessava então era a planta, para que ela pudesse ser identificada pelas pessoas, os seus frutos, como esses frutos eram formados, as flores, semente. Então aí você vai montando pranchas e fazendo fotos direcionadas para isso. Mostrar quem são as espécies, como o livro é Frutas e seus frugívoros, mostrar como são as espécies que se relacionam com essas plantas e com esses frutos, né? E na hora da pesquisa, né? Como a fotografia pode auxiliar no desenvolvimento e na divulgação científica? Então, você tem muitas formas de fotografia. Tem essas fotografias de campo, né, que a gente tira e retrata e acaba servindo como um recurso, que muitas vezes acaba sendo cortado em publicações, porque tem o barateamento das publicações, né, que todo mundo busca. Mas elas são muito importantes no momento de divulgação, as aulas, você pode utilizar esse recurso também, não é? Mas existem as fotografias de laboratório, que são fotografias tiradas em vários tipos de microscópios, onde você vai buscar detalhes mais específicos do interior de células, estruturas de dentro dessas células, etc., que também são importantes para as publicações, para revelar aquilo que normalmente não se vê. Professora, você acredita que o uso da imagem ajuda a conscientizar em relação à ecologia? A depender de quem faz a divulgação, ajuda muito, né? O olhar de quem faz a foto, as suas crenças, que tipo de visão ele tem de mundo, as relações com a natureza, ele vai retratar de tal forma e traduzir aquilo dentro de um contexto ou de um texto, de maneira a sensibilizar as pessoas. E as imagens têm um grande poder, né? E agora a gente confere uma ecodica super legal na hora de fotografar. Bom, a principal dica é com relação à observação. O primeiro passo para fotografar animais é encontrá-los. E normalmente eles estão escondidos no ambiente, eles podem estar em tocas, em algum refúgio, camuflados na vegetação. Então o primeiro passo é encontrá-los.
Então é necessário fazer uma observação muito criteriosa do ambiente, com muito cuidado, para tentar encontrar os animais. E junto a isso, com muito silêncio, pois esses animais podem dar indícios da sua presença através de alguma vocalização, do seu movimento, e também o silêncio para não assustar esses animais, pois às vezes eles estão perto de você, você não vê, então para não afugentá-los antes de você encontrá-los, né? Com esta dica, o Ecoideias fica por aqui. E para saber mais sobre ecologia, acesse o nosso site www.tv.unesp.br/ecoideias. Até o nosso próximo programa. Tchau!